Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos redimiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem festejem gratidão, esta Páscoa vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio o mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha a Cristo Salvador. Ele a vida te conduz junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que vejo a cada um que se une a nós, então, nesse momento de estudo bíblico, aqui transmitindo da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. Quero saudar os membros da congregação e demais pessoas que se unem a nós, então, nesse momento de estudo da palavra. A saudação especial para a dona Hildegard Martins, também o Lorivaldo Lamp. Boa noite, Lorivaldo. Que bênção também estarmos juntos, né? Compartilhando também para amigos, familiares, então, esse momento especial de estudo na palavra. Também muito bem-vinda a dona Elita Daniela Falck. Muito bem-vinda, senhora. Deus abençoe ricamente, assim também como seus queridos. Bedi Schmidt, também a saudação. Desmar Dente, vamos lá, né, Desmar? Fé, coragem, um dia de cada vez e vamos juntos aí. Dona Silvia Raunstein, também que bênção, fazendo aí o segundo tempo, né? Primeiro nós fizemos ontem à noite, né, Dona Silvia? Renan Miller, também muito bem-vindo. A Márcia Bonenberg, bom estarmos juntos, Márcia. Deus abençoe ricamente. Também a saudação aí para a Dona Ilse Miller, ainda a Maria Siebert e a Claudete Erdmann, também muito bem-vinda, também Dona Jessi Folmer, a Maria Odete Kirst, a Eduarda Kremer, né, dando uma força aí para a avó, Dona Hildika Koch, né, um abraço, ou seja, Dona Hildika e família participando desse momento de estudo, então muito bem-vindos a vocês, Deus abençoe então a todos, nesse momento então de estudo na palavra, esse momento então de fortalecimento na fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então convido você nesse instante para que a gente se dirija então a Deus em oração. Então juntos vamos orar. Convido você a juntar suas mãos, fechar os seus olhos aí na sua casa e juntos então falarmos com o nosso Deus então em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui reunimos-nos contigo e assim uns com os outros em Tua Santa Palavra. Te louvamos porque vivemos o Teu grande amor na nossa vida. Jesus Cristo nos tornou Teus filhos e em Jesus vivemos a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. Vivemos na certeza do céu quando Tu nos chamares. E não importa aquilo que tenhamos que enfrentar aqui nesta vida, Tu estarás sempre conosco em todos os dias e momentos, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os nossos passos
e também a nossa vida. Queremos te agradecer pelo dia que tu nos concedeste, enfim, por tua bênção, pelo teu cuidado sobre nós. Obrigado pela tua santa palavra, com a qual tu sempre vens continuamente a nós. Haja pelo teu Santo Espírito em cada um, para que cresçamos no conhecimento e possamos crescer também na fé, na confiança em todas as tuas palavras e promessas. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé. Colocamos diante de ti a nossa vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos, e te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Também, Senhor, nesse momento, queremos te pedir por todos os idosos, os enfermos, os enlutados, os atribulados de uma ou de outra forma. Não desampares os teus filhos nas situações difíceis, mas que sintam sempre a tua presença e possam, assim, também serem renovados e encorajados e fortalecidos dia a dia. Abençoe-nos aqui também para que nós possamos, assim, ainda mais firmados, seguir em frente na vida, resistindo no meio de um mundo que, infelizmente, na sua maioria, caminha na perdição rumo à desgraça eterna. Ou seja, longe de ti, longe de tuas palavras e promessas. Mas que possamos crescer também no amor pela tua santa palavra, que pelo teu Santo Espírito possamos viver cada vez mais aquilo que tu dizes para nós. Em nome de Jesus nós oramos, nas tuas mãos nos colocamos, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Amém. Convido também aqueles que têm a possibilidade aí aqueles que têm o inário Louvai ao Senhor, né, para que nós cantemos neste momento o hino 148, nós cremos todos num só Deus. Também é um hino do inário luterano, né, então nós cremos todos num só Deus. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam de louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, bom Senhor, cantem todos seu louvor. Muito bem, então também saúdo nesse momento a Wanda Butka, que está conosco também. O meu irmão Marcos Hartmann, lá de Horizontina. Forte abraço, mano. Vamos firmes aí na graça e na bênção de Deus. Um abraço para ti e também para tua família. Saudação também Dona Maria Bayer, né? Olha que bênção. Rubi, a Maria, toda a família, aí de Bom Retiro do Sul. Dona Eloir Hirt, aí no bairro Montanha, né? Deus abençoe ricamente, Dona Eloir, né? O seu Ilmar, enfim, toda a família. Um abraço também a Márcia Ritter. Bom estarmos juntos, Márcia. E também Dona Hilga Ferrari. Destaco ainda o Luiz César de Castro. Grande abraço, nosso guerreiro aí, também nosso líder da congregação. Deus abençoe ricamente. Satisfação em estarmos juntos, grande Luiz. E, enfim, a todos vocês aí que se unem a nós, então, nesta noite. O estudo de hoje, então, nós seguimos o Caderno de Estudos Bíblicos, uma publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Hoje o estudo, página 17, o estudo, então, de número 2,
que tem como tema Noé, mantendo a integridade em um mundo de maldade. Noé, mantendo a integridade num mundo de maldade. Uma temática muito interessante. O autor do estudo começa a introdução dizendo o seguinte: imagine então que você ouça o seguinte de alguém que muito ama, ou que você ama muito. Chega, não dá mais. Vou acabar com tudo isso. Por mais que você não saiba exatamente o que está acontecendo, as palavras sinalizam que algo está errado. Talvez você tenha escutado algo assim ou não, talvez até você tenha dito algo assim em algum momento. O fato é que a humanidade já ouviu do próprio Deus palavras que diziam que não dava mais para continuar e que o mundo inteiro deveria ser destruído. Então, nesse contexto, aparece o nome então de Noé e uma nova história começa então a ser contada. E duas interrogações para reflexão são postas diante de nós. O que fez Deus ficar tão irado com o mundo que ele havia criado com tanta beleza? O que fez com que, então, Deus ficasse tão irado com o mundo que ele havia criado com tanta beleza? Bom, nós sabemos que foi o pecado, a desobediência, o abandono a Deus, o dar as costas para Deus, para a sua vontade, então para os seus caminhos, né? Então foi isso que fez Deus ficar tão irado com a sua criação que ele havia feito com tanta beleza. E agora, o segundo questionamento também muito importante diz: por que Noé foi tão importante nessa história? Por que Noé foi tão importante, então, nessa história? Onde está a importância justamente de Noé? Você lembra da história de Noé? Com certeza Noé foi muito importante nessa história, resumidamente, por quê? Porque ele permanecia fiel. Ou seja, então, por causa da sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, nas suas palavras e promessas, e porque a partir da fé, Noé foi um instrumento também de recomeço para a humanidade, um instrumento de salvação. Foi um instrumento onde Deus, através dele, chama ao arrependimento, né? E também oferece o perdão, mas especialmente, resumidamente, porque ele foi um instrumento de recomeço na história, então, da humanidade. O texto indicado, então, para a leitura, convido você a abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 6, aliás, capítulo 6, do versículo 1, então, ao versículo 9. Primeiro livro da Bíblia, então, bem no início, Gênesis, então, capítulo 6, do versículo 1, então, até o versículo de número 9. Então, nós vamos ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou ler, então, o referido texto, então, até o versículo de número 10. O título do texto, então, de Gênesis 6, ali diz: a maldade da raça humana. E ali, na sequência, segue a narrativa da barca de Noé, ou a arca de Noé. Que lei? Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus, entre os homens do seu tempo. Então Noé vivia em comunhão com Deus. Até aqui, então, as palavras que norteiam então, o nosso estudo de hoje. E
E nesse momento, então, eu começo fazendo alguns comentários, tecendo alguns comentários a partir do que acabamos de ler. Aqui nos primeiros versículos do capítulo 6, ali diz que quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. E ali diz o texto, e aí o Senhor Deus disse, eu não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Então, o primeiro comentário que eu faço aqui, a gente tem uma impressão de que, talvez o questionamento primeiro seja o seguinte, sim, mas como, de repente, agora os filhos de Deus começaram a casar com pessoas do mundo? Lembremos que os primeiros seres humanos foram Adão e Eva. E o que aconteceu? Rapidamente, a partir do pecado, muitos foram se afastando de Deus, abandonando a Deus, dando as costas, então, para Deus, e seguiram a sua vida dessa forma, tendo seus filhos, construindo, então, as suas histórias. E aqueles que permaneceram fiéis a Deus, no caminho de Deus, começaram a fazer opções que não eram aquelas que Deus esperava. Ou seja, escolhiam, então, mulheres que eram desses que estavam longe de Deus para casarem. O texto até mostra que essas mulheres eram muito bonitas. Será que não tinha mulheres bonitas também junto do povo de Deus, tementes a Deus? Com certeza haviam mulheres bonitas, como homens bonitos entre o povo de Deus, assim como acontece nos dias de hoje. Mas o que acontece é o seguinte: sabemos que por vezes alguém vivendo o caminho de Deus, a sua vontade, fazendo as coisas certas, sendo uma pessoa em comunhão com Deus, buscando viver uma vida honrada, decente, direita, ora atrai menos do que de repente aquela pessoa que já vive com princípios, conceitos e valores errados. Ou seja, ela vive de uma forma diferente e o ser humano naturalmente é atraído pelo mal e pelas coisas erradas. Então, vejo que aquelas pessoas que talvez seguem a forma errada da vida podem atrair mais, né? Talvez, quem sabe, conquistar mais do que as pessoas que estão no caminho de Deus, no caminho certo. Então, eu vejo justamente dessa forma essas palavras, né? E isso acontece nos dias de hoje, ou seja, o mau caminho atrai muito, ele seduz as pessoas. Agora, vamos pensar agora no outro aspecto. Qual era o grande problema aqui diante de Deus? Que famílias essas pessoas, então, poderiam construir, já que a escolha do seu cônjuge não era alguém a partir da fé, a partir dos princípios, conceitos e valores que Deus ensina? Construindo, ora, no caminho de Deus não é fácil, e muitas são as tribulações, muitas são as dificuldades. Agora, vocês imaginem alguém construindo uma família, uma história longe de Deus, longe da igreja, longe dos princípios, conceitos e valores que Deus ensina. Então, com certeza, a chance de dar errado é muito maior. Né? Por quê? Porque diante das dificuldades, né, facilmente, ora, se desiste ou se abandona, né, ou se busca outros caminhos, conforme o mundo ensina, conforme o mundo aponta e incentiva as pessoas, então, a viverem, a construírem a sua vida, a sua história. Né? Ou seja, o mundo incentiva as mais diversas formas, mas não a vontade de Deus, o caminho de Deus, ou persistir diante dos problemas e lutar e tentar corrigir e acertar o que está errado. Né? Então nós percebemos que esse é o jeito do mundo, mas sabemos que a partir disso a relação com Deus, a relação também família, a construção familiar, ela fica gravemente afetada, ela fica comprometida, então, diante disso. E aí, olhando o próprio texto aqui, diante disso, Deus diz, olha, não vou deixar que o ser humano viva mais do que 120 anos. É uma outra questão interessante. Puxa, 120 anos já é uma idade muito abençoada, né? Com certeza. Né? Até para nós, hoje, dentro do nosso contexto, imaginar 120 anos, para nós parece bastante coisa. Mas quando nós pensamos em Adão e Eva não iriam morrer, eles iam viver para sempre. Então, diante da eternidade, o que são 120 anos? Mas a partir da queda já houve um corte, né, na vida humana. A morte passou a ser uma realidade presente. E aí, quando nós lemos em Gênesis capítulo 5, e você pode abrir a sua Bíblia aí e olhar, por exemplo, alguns versículos,
Eu vou fazer alguns destaques aqui, no capítulo 5, diz os descendentes de Adão, para vocês verem a idade que viviam, então, os primeiros seres humanos. O versículo de número 4 e 5. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 930 anos de idade. De repente alguém diga, puxa vida, 930 não está certo, será? Será que o jeito de contar os dias era o mesmo dos nossos dias hoje? Sim, igual. Os dias eram iguais. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã. A única coisa que dentro do povo judeu contava o início do dia às 18 horas da tarde. Então, por isso, houve tarde e manhã em Gênesis 1. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo e assim por diante. Contavam da mesma forma. Agora, um outro texto aqui, por exemplo, Gênesis capítulo 5, o versículo 7 e 8 diz assim, depois disso, Sete viveu mais 807 anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 912 anos de idade. Com que idade eles foram pais? Né? Depois ele viveu 807 anos e ainda foi pai de filhos e filhas. Aí a gente pensa, minha nossa, mas está certo isso? Com certeza está certo, né? E olha o versículo 13 e 14. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 910 anos de idade. Qual é a média de idade que você ouviu até agora? Isso antes, então, do dilúvio. Eu vou destacar aqui, né, Enoque, o versículo, capítulo 5, 21 em diante. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Ou seja, Enoque é o primeiro personagem registrado na Bíblia que não passou pela morte, ele não morreu. Deus levou ele vivo, de corpo e alma, para o céu. Alguém poderia perguntar por quê? Uma boa pergunta. Deus é que sabe. Mas aqui diz o texto que ele viveu em comunhão com Deus de tal forma que Deus quis levá-lo. Mas levou ele, então, com 300 e poucos anos, 365 anos de idade. Não chegou a 400 anos aqui, mas foi de corpo e alma para o céu. Vamos dizer assim, na época, no auge físico, talvez poderíamos dizer assim. Quando Matusalém, agora um outro personagem, o homem que mais viveu segundo... Bom, de personagens que Deus levou vivo para o céu, nós temos a história de Elias, né, que daí foi levado, né, vocês talvez lembram da história dele, numa carruagem puxada por cavalos de fogo, né, e um redemoinho levou ele e aí ele foi para o céu, vivo de corpo e alma, Elias. Uns querem insistir também que Moisés foi, mas Moisés, aqui na Bíblia está escrito que ele morreu e ele foi sepultado por Deus. E em Judas a gente vê inclusive o diabo querendo tomar conta do corpo então de Moisés. E aí Miguel apenas diz para ele assim, que Deus o repreenda. Ou seja, o anjo Miguel não pecou e cumpriu o trabalho que ele recebera, que era sepultar o corpo de Jesus. Por que talvez alguns insistem nessa questão que Moisés também foi? É para defender a ideia de que a pessoa não pode ir para o céu apenas com a sua alma, né? Mas no Monte da Transfiguração estavam lá Moisés e Elias conversando. E se a gente olhar o que está escrito na Bíblia, nós vamos ver que Elias estava já de corpo e alma. Agora, Moisés estava com a sua alma lá, porque o corpo dele foi sepultado por Deus. E Deus não teria por que não dizer se não fosse diferente. Então lembram que Enoque então, e Elias foram vivos para o céu sem passar pela morte. Não há relato de mais ninguém na Bíblia a respeito desse prêmio, dessa bênção de Deus. Bom, agora Matusalém, então, foi o homem que mais viveu segundo a Bíblia. Gênesis 5, 25, lá diz assim, quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 969 anos de idade.
Com que idade ele morreu? 969 anos de idade. O homem que mais viveu, segundo a Bíblia, então foi Matusalém. Puxa, que média de idade. Vocês perceberam? Dentro da linha genealógica, em Gênesis capítulo 5, a média de vida era 900 e poucos anos de idade. Parece um absurdo na nossa mente nos dias de hoje. Mas lembremos que então ali em Gênesis capítulo 6, ali próximo ao dilúvio, Deus estabeleceu um novo teto. O primeiro de Adão e Eva era a eternidade, ou seja, sem passar pela morte. O segundo, em torno de próximo a 1000 anos, mais de 900 anos. Então, o limite 1000 anos. Agora, o novo teto estabelecido por Deus aqui, por causa da maldade humana, em Gênesis 6, é 120 anos, então, de idade. E, com certeza, né, isso nos impressiona, nos chama a atenção, é fantástico, né? Agora, qual a pessoa mais idosa que você conheceu? Se eu lembrar aqui de Lajeada, a pessoa mais idosa que eu pude acompanhar, né, e depois no final dirigiu o sepultamento dela, é a dona Wanda Auler, né, a mãe da Dolores, né, a avó da Márcia, que aqui participa do estudo. Ela completou 100 anos e depois foi a óbito. Mas eu me lembro carinhosamente também lá da paróquia do Dr. Maurício Cardoso, onde eu fui pastor, de uma senhora chamada Maria Lopke, né, que a gente pôde acompanhar ela pastoralmente, e depois também, no final, eu dirigi o sepultamento dela, né? Ela era, então, uma brasileira casada, então, com alemão, por isso ela tinha esse nome, né? Mas eu lembro, assim, carinhosamente dela, né, de como ela se alegrava na presença do pastor, quanto ela ficava feliz com aqueles momentos. E aí eu lembro que um dia a filha disse para mim, olha, pastor, ela anda muito triste. O senhor poderia conversar com ela? Eu disse, não, vou conversar com ela. Aí eu cheguei lá e ela feliz, pastor, né, tudo bem, né? E ela me abraçava e beijava com alegria, né? E aí chegou um momento, eu disse, pois é, dona Maria, mas e a senhora? Me falaram que a senhora está um pouco triste, o que está acontecendo com a senhora? E daí ela disse para mim, olha, pastor, eu acho que Deus me esqueceu aqui na terra. Eu disse, mas como, vó Maria? Deus não esquece de ninguém, capaz. Imagina que esquecer da senhora agora. Mas de jeito nenhum, Deus não esquece de ninguém. E aí ela começou a explicar para mim, né? Ela falou já do tempo que o seu esposo tinha falecido, né? Os familiares, amigos, né? Que já tinham passado há tantos anos, né? Que já tinham ido, e ela continuava ali. Aí eu entendi a angústia dela, né? E que medo, assim, interessante, né? Puxa, eu acho que Deus me esqueceu aqui, por isso eu estou vivo aqui, não pode ser que eu ainda estou vivo. E eu lembro de senhores, anciãos lá da congregação São João da Esquina Bonita, que diziam que quando, e eles já eram anciãos, pessoas de idade, que diziam que quando eles eram jovens e crianças, a avó Maria já era como a gente conhecia, então, naqueles dias. E a gente, ou seja, todos se impressionavam justamente com isso. Agora um detalhe curioso, ela faleceu, então, o dia chegou, então Deus não esquece de fato, e ninguém chegou o dia dele levar a avó Maria para a eternidade, então, em Jesus. E ela faleceu com 98 anos de idade. De repente alguém pensa assim, puxa, mas essa matemática do pastor está errada, como, né? Dona Wanda foi 100 anos, né? Agora ele fala de alguém com 98 anos de idade. Sim, 98 anos oficiais. E segundo as informações, então ela tinha sido registrada como recém-nascida com 14 anos de idade. Agora imaginemos a situação. Então ela, pena que não oficiais, então ela tinha 112 anos de idade. Então uma estimativa, né, diante dos registros dela. A pessoa mais idosa que eu conheci. Se você ver notícias, a pessoa tem 120 não sei quantos anos, aí a gente pode começar a desconfiar do calendário. Mas não quero dizer que Deus não possa permitir alguma situação especial e alguém viver mais. Mas isso seria uma exceção, né? Já um milagre de Deus, Deus tendo um propósito muito especial e específico. Na língua portuguesa tem uma regra que diz assim, aliás, tem uma frase que diz assim, que a exceção confirma a regra, que tem tantas exceções às regras, né, que se diz que as exceções, ora, vêm confirmar a regra. Se acontecer nos dias de hoje, eu digo também, com certeza é a mesma coisa. Mas temos um novo teto estabelecido aqui. E qual é o motivo desse novo teto? A
maldade humana, o pecado sobre a humanidade. Eu destaco aqui também, né, o texto aqui de Gênesis capítulo 1, que eu chamo também a atenção, então, nesse momento, onde fala justamente da criação de Deus. Alguns detalhes rápidos, né? O tempo passa rápido, né? Gênesis capítulo 1, você pode pegar a sua Bíblia e olhar ali, né? Bom, primeiro Gênesis 1:1, lá diz, no começo Deus criou os céus e a terra, ou seja, Deus criou o universo. Tudo o que existe, criaturas visíveis e invisíveis, nos primeiros 6 dias da criação, e no 7º, então, ele descansou. Ele criou tudo do nada, ou seja, ele cria toda a matéria, e a partir dessa matéria ele vai criando pelo poder da sua palavra, conforme lemos em Hebreus, tudo o que existe. Em João capítulo 1, lá diz que o verbo, a palavra, por meio do qual Deus criou todas as coisas, é Jesus, que conhecemos como Filho único, então, do Pai. O versículo de número 6 de Gênesis capítulo 1 lá diz, então Deus disse que haja no meio das águas uma divisão para separá-la em 2 partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em 2 partes. Uma ficou do lado de baixo da divisão e outra do lado de cima da divisão. Então ele colocou uma parte de água para cima e uma parte de água para baixo. E o texto adiante diz assim, nessa divisão Deus pôs o nome de céu, a noite passou e veio a manhã e foi o 2º dia. Aí o 9 lá diz, e aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se junte num só lugar, a fim de que apareça então a terra seca. Ou seja, ele separou daí então a água da terra. Então ele coloca então a terra num só lugar. E aqui diz, Deus pôs, lá no versículo 10, diz, Deus pôs na parte seca o nome de terra e nas águas que haviam se juntado ele pôs o nome de mares. Alguns detalhes então que eu chamo a atenção aqui e depois que eu vou destacar mais adiante no estudo novamente. Eu quero lembrar algo a mais também. Adão e Eva, a coroa da criação, eles foram criados no 6º dia da criação. E conforme ali também Gênesis capítulo 2, o versículo 18, lá diz, né, depois o Senhor Deus disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para... Tá, aqui narra então a criação, né, da Eva, mas eu quero destacar também aqui o momento em que Adão, no versículo de número 20, mais especificamente, 19 e 20. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves, em todos os animais domésticos e selvagens. Né? Aí, claro, daí não havia alguém que fosse a outra metade para Adão. Aí depois Deus cria, então, a Eva. Mas eu quero destacar aqui o seguinte. Adão tinha tanta capacidade, ou seja, tanta inteligência, que ele deu nome a todos os animais, ele não errou nenhum, e não repetiu nenhum, e quero ver vocês contestarem algum dos nomes que Adão deu aos animais. Mudem o nome, por exemplo, do cachorro, deem outro nome para ele, né, que justamente destaque o que ele é, ou seja, com propriedade. O gato, né, o leão, vamos dar um outro nome para o elefante, para a girafa. Poderíamos falar de todos os animais da criação. Com certeza nós não vamos achar um nome melhor do que esses que, na capacidade que Deus deu para Adão, ele deu então aos animais. Então eu quero destacar o seguinte, mas como isso aconteceu? Eu vou colocar algo a mais ainda para vocês. Olhem ali Gênesis capítulo 3. Você que tem a Bíblia nas mãos, ali leia o primeiro versículo ali. Ali diz, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Talvez você não ache estranho porque você já leu muitas vezes, talvez esse texto, ouviu essa leitura muitas vezes. Mas se hoje uma cobra passasse por você e falasse com você, dissesse oi para você, como você reagiria? Aí a gente entende melhor o contexto aqui de Adão e Eva no Jardim do Éden. A Eva não se assustou, ela não fugiu, ela não gritou, ela simplesmente dialogou com a cobra. Mas a gente pode dizer assim, puxa, mas Adão e Eva falavam com os animais? Aqui parece um diálogo, assim como eu estou conversando com vocês, mas eu quero destacar assim, não que os bichos falavam, mas Adão e Eva, eles dominavam sobre toda a criação e se comunicavam com os animais, entendiam eles, e aliás, mandavam neles, dirigiam eles.
animais grandes e pequenos. Havia uma harmonia e perfeição no paraíso. E Adão e Eva usavam 100% da sua capacidade mental, da sua inteligência. Hoje, segundo a ciência, o ser humano usa 5, 6% da sua capacidade mental. Os gênios, né, segundo estudiosos, chegaram a usar 8, 9% da capacidade mental. E isso quem diz não é a religião, mas é a própria ciência que destaca, né, o que acontece. Então, Adão e Eva tinham 100% da capacidade mental e dominavam sobre toda a criação, inclusive animais grandes e pequenos que existiam. A partir da queda em pecado, o que aconteceu? Um novo teto da idade humana. Nós perdemos biologicamente, então, a nossa capacidade de vivermos para sempre. Né? Fomos expulsos do paraíso. Conforme Gênesis capítulo 3, lá o versículo 22 em diante, ela diz: agora o homem se tornou como um de nós. Aqui é uma referência à Trindade, né? Pois conhece o bem e o mal, e ele não deve mais comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. E por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Então Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. No jardim do Éden tinha duas árvores, uma árvore da vida e a outra árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, o ser humano poderia comer e viver para sempre. Essa árvore tipifica o próprio Jesus Cristo, né, que é a fonte da vida eterna. Aquele que é a fonte da vida eterna com Deus, ou a fonte da eterna juventude. Aqueles sonhos que ora aparecem em filmes, histórias, né, e buscas do ser humano nos dias de hoje. Mas vemos aqui que, então, o ser humano perdeu a sua capacidade mental, o domínio completo pela natureza, foi expulso, a morte passou a ser o mal necessário. Gênesis 3 fala de sofrimentos da mulher, sofrimentos para o homem, e aí a morte que passa a ser o mal necessário. E o que Deus fez enquanto existia o jardim é tirar a possibilidade do homem chegar perto da árvore da vida. Ele não podia mais comer do fruto da árvore da vida. Então ele pôs anjos querubins na porta, guardando o jardim, e uma espada de fogo, parece coisa de videogame, né? Que dava voltas para todos os lados, todas as direções, impedindo que o ser humano pudesse, então, chegar perto, então, da árvore da vida e viver para sempre, porque a morte passou a ser o mal necessário. Mas o interessante é que também, Gênesis capítulo 3, 14 e 15, ela diz que a cobra também, que era o bicho mais esperto que Deus havia feito, portanto, mais próximo do ser humano, também sofreu a sua penalização, passou a ser maldito, um animal maldito, e agora passou a comer pó e se arrastar, né? Conforme Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada, e entre todos os animais só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Como é que era antes a cobra? Não sei. Talvez tivesse asas, segundo a ciência, um par de asas nas costas, e houvesse pernas como lagarto, já que era um réptil, um jacaré, né, que tem perninhas. Não que ela voava como um pássaro, mas que ela tinha força, talvez, para se impulsionar de uma árvore, né, para outra, ou da árvore para o chão, planando como se fosse com uma asa delta, né, impulsionada, então, com as suas patinhas, talvez. É uma possibilidade. Isso são apontamentos que a ciência faz com relação à cobra. É claro que a ciência explica dentro de um processo diferente. Agora, o texto aqui também ele nos chama a atenção para o seguinte. Então, o ser humano esmagaria a cabeça da serpente, né, ela picaria o nosso calcanhar. Ou seja, uma perseguição, ela é traiçoeira, tenta nos morder, picar o calcanhar, e nós, para matar na cobra, justamente ferimos a cabeça. Mas aqui, Deus não estava falando apenas na relação homem e o animal cobra, mas ele estava falando ao diabo, que estava também nesse momento dentro da cobra, que se aproveitou dessa proximidade e disse: olha, Jesus vai ser ferido no calcanhar, ele vai precisar morrer, mas ele vai achatar a tua cabeça, ó diabo, ou seja, ele vai te derrotar, ele vai te destruir, certo? É a primeira promessa do Salvador, Gênesis capítulo 3, então o versículo de número 15.
Muito bem, feitas essas considerações, nós estamos aí em Gênesis capítulo 6, quando nós temos o relato, então, da questão do dilúvio. Mas o versículo 4 do capítulo 6 diz que havia gigantes na terra naquele tempo. Você conhece alguma história de gigante? Bom, o gigante mais famoso é a história de Davi e Golias, né? Isso está registrado na Bíblia. Mas aqui a Bíblia diz que havia um gigante sobre a terra. Não havia um só gigante, haviam muitos gigantes. Talvez dentro a gente pensando nessa questão biológica, células humanas, como é que era justamente o vigor, a força né, de um corpo que ora tinha a possibilidade de viver 1000 anos e ser pai com 700, 800 anos, né, uma mulher ser mãe nessa idade. Aí a gente entende justamente o que era a natureza humana, né, ali nos primeiros anos, e o que hoje as dificuldades então, que nós temos então, nesse tempo. E, consequentemente, então, muitos gigantes então, também existiram na Terra nos primeiros anos, conforme aqui está escrito. E esses foram heróis dos tempos antigos, homens famosos. Bom, se a gente pensar só a história do Golias, como um exército inteiro com flechas, lanças e todo o arsenal militar da época, com certeza que não eram os de hoje, mas como eles tinham medo de um gigante. Como um exército inteiro não chegava perto diante de Golias. Com certeza não era um gigante qualquer. Com certeza porque os outros não teriam chance com ele, pela sua habilidade, força e assim por diante. E aí nós entendemos melhor justamente aquela história de Davi e Golias. E claro que Deus entregou aquele gigante para um menino, vamos dizer assim, que não se imaginava. Deus entregou a vida de um gigante, onde um exército todo temia, para um homem só, né, que foi Davi. Então, essa é uma história à parte, mas só para a gente assim lembrar, né, nesse momento aqui. O versículo 5 diz que o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. Ou seja, o que dominava não era mais fazer o certo, mas o fazer o errado. E o Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse... aliás, até o texto diz aqui, né? Ficou tão triste por haver feito os seres humanos, ficou tão triste com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. E também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, as aves, pois estou muito triste porque os criei. Ou seja, Deus havia, né, se arrependido de ter feito o ser humano. Mas quando aqui Deus se arrepende como nós se arrepende, é claro que não. Dentro da teologia nós chamamos isso de linguagem antropomórfica. Antropos é homem no grego. Morfologia é linguagem, né? Então, dentro da linguagem que Deus usa, é uma linguagem humana para que a gente entenda. Com certeza o pecado foi uma decepção, e é uma decepção. Continua sendo para Deus uma decepção, uma tristeza para Deus. E Deus, a situação do mundo estava tão feia que ele resolveu destruir. É claro que Noé entra junto, né, na raça humana. Mas ele agradou a Deus, achou graça, favor diante de Deus, porque ele estava em comunhão com Deus. Ou seja, ele tinha a graça e o amor de Deus, pela sua fé, né, nas palavras e promessas de Deus. Com certeza, o amor e a graça sobre ele não é pelo que ele fazia, mas é pela fé que ele tinha, pela fé em Jesus que ele tinha. Aquele que haveria de vir para achatar a cabeça da serpente, apontado em Gênesis 3,15. E a partir disso ele vivia essa busca, com certeza, pecando, mas buscando perdão e buscando seguir as orientações e os conselhos, então, de Deus. Certo? Então, Deus decide, então, pelo dilúvio. E no tempo certo, o que acontece? Né? O dilúvio vem. Mas Deus deu 120 anos de oportunidade de arrependimento, quando Noé foi chamando o povo ao arrependimento, né? Chamando o povo para Deus. Mas, infelizmente, de nada adiantou. Mas Deus orientou, né, Noé para a construção, então, da arca. E os percentuais das medidas da arca, elas são usadas pela indústria naval, até nos dias de hoje, consideradas nas grandes embarcações. Podemos dizer que a primeira grande embarcação da história da humanidade, né, ela foi planejada, o arquiteto foi o próprio Deus. O executor da obra, então, foi Noé, então, e a sua família, né? Agora eu quero destacar uma coisa, algo que é muito questionado também nos dias de hoje. Puxa, mas de onde tanta água? Como é que teve água para um dilúvio?
Eu vou ler agora para vocês Gênesis capítulo 7, o versículo de número 11. Você olha ali na tua Bíblia, ali diz assim: nesse tempo Noé tinha 600 anos. Então no dia 17 do segundo mês se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Eu vou destacar aqui, a linguagem tradicional diz assim, que as comportas foram abertas, se abriram do céu, e todas as que haviam na terra, nos mares, ou seja, toda a água, né? Ou seja, toda a água aflorou e veio, né? Ou seja, houve foi uma loucura o que aconteceu. Antes eu li para vocês que tinha uma camada de água em cima da terra, né? E uma ficou embaixo. Né? A terra estava num só lugar. Olha que coisa curiosa. Você já ouviu alguma teoria a respeito disso? Né? Deus separou, então, a terra das águas. A terra estava num só lugar. Ali, agora nós lemos em Gênesis 7 que tinha uma camada de água sobre, lá em Gênesis 1, aliás, nós lemos, e aqui em Gênesis 7 diz que essa camada de água, ou seja, ela desceu. Foram 40 dias, 40 noites de águas despencando, né, caindo sobre a terra. E cobriram até os moros mais altos da terra, ou seja, tudo se cobriu. E a partir do dilúvio, vejam só, né, houve um recomeço. Estavam na arca Noé e a sua família, os 3 filhos com as 3 noras, né, Noé e a sua esposa. Então foram os únicos sobreviventes ao dilúvio. E um casal de cada espécie de animal, e eu quero acrescentar uma palavra e dizer assim, possível de estar na arca, e que permitisse à raça humana ter continuidade no mundo. Você acredita que houveram grandes animais? Por exemplo, dinossauros e outros? Você já viu o filme Jurassic Park? Qual era o animal mais temido lá? O tiranossauro? Ou você tem outro que você apontaria? Será que existiram realmente? Bom, diz a ciência que sim. Bom, a Bíblia fala que existiram grandes animais. E eu creio que, de fato, existiram grandes animais, assim como existiram gigantes sobre a terra. Mas o dilúvio, quer dizer o seguinte, diante da maldade humana e de tudo, foi o mal necessário para preservar a vida na terra do ser humano e ter um recomeço a partir dos princípios, conceitos e valores de Deus. Para um recomeço na comunhão com o nosso Deus. E esses grandes animais, então, com certeza foram destruídos e mortos por ocasião do dilúvio. Agora, por que tanta água para cobrir todos os moros? Justamente, eu vejo que o grande ponto está aí. É claro que nós vemos algumas coisas a mais que aconteceram. Talvez a terra que estava num só lugar, foi ali que ela se dividiu em continentes, né? E a gente viu que Deus sabia de tudo que iria acontecer para frente, ele já de antemão já tomou as suas providências, porque em Gênesis capítulo 11, lá tem a história da Torre de Babel, que novamente o ser humano, pouco tempo depois do dilúvio, estava construindo sobre a arrogância, orgulho, a vaidade. Eles queriam fazer uma torre cujo tope desce até o céu. A hora que nós queremos ir para o céu, nós vamos. A hora que eles vão vir para a terra, nós vamos. Não vai ser bem assim como Deus quer. Vamos tornar os nossos nomes célebres, famosos, então para sempre. Que ignorância, né? Nós sabemos que não há como chegar até Deus, subir a escada e descer e fazer o que se quer. Novamente, querer ser Deus, ou assumir o lugar de Deus, estar junto de Deus como se bem entende. Ter Deus como servo ou estar ao seu serviço, como a gente vê hoje em muitos grupos religiosos, que querem que Deus os sirva conforme a sua vontade, conforme aquilo que entendem por glória, grandeza, né, para a vida, né, não servindo aos propósitos, então, de Deus. Mas aí o que acontece? Na Torre de Babel, Deus confunde a língua do povo e não só cria diversas línguas, mas cria também as diversas raças. A partir dali, muda também o tom de pele, além da língua, e a gente vê, porque até então havia um povo, uma raça, uma língua. A partir das línguas diferentes, com certeza, diversas raças. Aí veio a pele escura, a preta, né, a amarela, vermelha, branca, enfim, as tonalidades que nós conhecemos aí. Muito especialmente aqui no Brasil, né? E vemos que, de fato, isso continua sendo um desafio em muitos lugares. Isso traz dificuldades no relacionamento humano. Ele é afastado pela língua e pela raça. É claro que nós aqui, justamente por essa miscigenação de raças, então nós somos privilegiados, nós
talvez administramos isso muito melhor que em muitos países no mundo, podemos dizer assim, justamente pela formação, então, do nosso povo. Mas aí Deus, é como que Deus dissesse, bom, agora descubra o mundo. Quantos anos levaram para descobrir a América? Aí chegaram aqui, já tinha gente. Aí chegaram, como é que chegaram antes aqui? Bom, não sei. Chegaram antes aqui, alguns chegaram uns anos, outros acharam que estavam descobrindo e já tinha outros aqui. Mas pode ter certeza que é dos mesmos seres humanos ali, sobreviventes, né? Ou seja, é o pós-dilúvio, depois de Noé, né? E a sua família, né? Esses seres humanos que ali estavam, então, já residindo, então, nos continentes da forma como estavam residindo. Olha que curiosidades interessantes, então, para nós aqui, né? Ou seja, Deus sempre faz tudo bem e age em defesa da vida humana aqui na Terra. É assim que Deus faz com relação a nós, seres humanos. Ele faz tudo bem e sempre em defesa e preservação da raça humana. Então, diante disso, queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero também destacar aqui o seguinte. Lembrem que quando Deus nos apontar o pecado, né? Como nós deveríamos reagir diante disso? Quando Deus, e nós ouvimos assim textos da palavra que nos apontam o pecado, nos chamam a atenção, o que deveríamos nós fazer? Como deveríamos proceder diante disso? O que devemos fazer quando ouvimos palavras de julgamento da parte de Deus? Nos revoltar contra Deus, nos rebelar contra Ele, seguir as nossas próprias intuições, nosso orgulho, nossa arrogância, a nossa vaidade? Com certeza que não, né? Deveríamos... E que pelo Espírito Santo isso aconteça em nós, que possamos nos arrepender diante dos pecados, pedir o perdão de Deus, buscar sempre corrigir a vida, acertar os passos e seguir as orientações e os conselhos de Deus. Porque Deus sempre age em defesa da vida humana na Terra. Por exemplo, o dilúvio então passou a ser um mal necessário também pela própria criação de Deus. Porque ali desapareceram então aqueles grandes animais que seriam uma ameaça para a vida na Terra, já que nós perdemos o controle e o domínio sobre eles como Adão e Eva tinham sobre a criação, sobre toda a natureza. Então, com 100% de capacidade mental, eles dominavam sobre os animais, né? Se comunicavam com eles e dominavam sobre eles plena e perfeitamente. A partir da queda, né, passamos a ter um novo teto de vida, podemos dizer, perdemos a capacidade mental, ou seja, a possibilidade de vivermos assim como ora era para ser o plano, porque a morte passou a ser um mal necessário. Quando alguém está doente com câncer, a gente entende bem isso, que a morte é um mal necessário, que não podemos viver para sempre, porque a morte pode ser um alívio aqui dos sofrimentos terrenos, e em Cristo a pessoa ter a vida eterna no céu. É claro que acidentes, aí elas nos chocam, são realmente acidentes, e aí nós vamos dizer, puxa, não precisava ser, né? E é difícil, e é um fato, né? Mas há situações específicas que a gente sente bem justamente isso. Mas para que a vida continuasse, Deus precisava destruir os grandes animais, né? E inclusive, podemos dizer assim, impedir o acesso então à árvore então da vida. É claro que é um desafio em pouco tempo dizer tantas coisas, mas dizer assim para vocês que Deus sempre age em favor da vida humana, porque Ele ama o ser humano, se importa então com ele. Aí podemos entender também porque há tanto petróleo ali nas regiões onde ficava o Jardim do Éden. Se vocês verem lá em Gênesis capítulo 2, vocês vão ver que um rio passava pelo Jardim do Éden e saindo de lá virava 4 rios. Quais eram os 4 rios? O primeiro era o Pison, o segundo rio era o Gion, o terceiro era o Rio Tigre e o quarto rio era o Eufrates. Então nessas imediações ficava, então antes ali ficava o Jardim do Éden. Porque ali há tanto petróleo nesses países árabes e nessas imediações onde ficava justamente o Jardim do Éden, né? Porque o petróleo são animais, talvez mortos, vegetais, decompostos, né? E ali, além do dilúvio, né, matar esses grandes animais e destruir talvez aquilo que Deus pode recolher os seus anjos querubins, né? Ele também pôde, assim já podemos pensar assim, criar um novo desenho para o mapa mundi, podemos dizer assim também. Ali também houveram processos violentos, reações químicas que desencadearam processos de fossilização, onde animais foram fossilizados, plantas, árvores. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Mata, né, ali adiante de Santa Maria, São Pedro do Sul, onde nós temos aí árvores fossilizadas,
E nós cremos e sabemos que foi por ocasião do dilúvio que essas reações químicas aconteceram e desencadearam esses processos de fossilização. Né? E lá, inclusive, a Igreja Luterana fica na praça, né? Se alguém um dia tiver o privilégio de conhecer Mata, e lá no entorno há muitas árvores que viraram pedra, ou seja, fossilizadas. A gente olha e tem certeza que é árvore, e quando vai ver não é árvore, são pedras. Certo? Tudo isso aconteceu, então, por ocasião, justamente, então, do dilúvio. Nós indo adiante, então, no nosso estudo, considerações, então, para a vida. Desde a queda do ser humano em pecado, vemos a situação humana tornar-se cada vez mais dramática. Página 20. Né? Adão e Eva precisavam deixar o jardim do Éden e lidar com as dores do parto, ervas daninhas da terra. A dor de deixar o paraíso era grande, mas o pior estava por vir. Em Gênesis 4, vemos que Adão e Eva são os primeiros pais a terem que chorar sobre o corpo morto de um filho. E apesar de causar tanta dor, o mal parece não ter fim. Veja o exemplo como Lameque começa a se orgulhar de seus crimes, exaltando suas más ações. Gênesis 4, 23 e 24. Então Deus observa o que está acontecendo e diz: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano carnal. Este é o primeiro lugar onde carne e espírito são colocados em oposição. Gênesis 6, 3. Esta se torna uma maneira de falar da situação dramática do ser humano, que está vivendo separado de Deus e necessita receber a sua graça. E o dilúvio virá logo depois, mas não antes de Deus chamar Noé. E esse chamado é inesperado, porque Deus já havia anunciado ter se arrependido de ter criado o homem, né? O que inclui Noé e a sua família. Noé, porém, achou graça diante de Deus. Então, sua vida era diferente porque confiava em Deus. E os seus antepassados começaram a invocar o nome de Deus, Gênesis 4, 26. E vemos aqui que Noé crê, mesmo em um mundo de maldade. Então Noé crê em Deus sabendo que em seu coração ainda havia maldade. Noé creu em Deus e assim se tornou herdeiro da justiça que vem da fé por Cristo Jesus. Por isso ele é um dos heróis da fé registrado em Hebreus capítulo 11, 7. Para concluirmos o nosso estudo, podemos hoje nos perguntar se deveríamos continuar crendo em Deus. Muitos vivem da sua maneira sem lembrar dele e se dão bem. Quando olhamos para a história de Noé, porém, vemos que se dar bem é achar graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus e assim não apenas sobreviveu ao dilúvio, mas também foi um instrumento de Deus para a preservação da criação divina. Ou seja, a partir dele, Deus fez um novo começo, preservando a vida humana na terra. Hoje, vivendo em um mundo cheio de maldade, também achamos graça diante de Deus. Não porque temos feito algo de especial, mas porque Deus nos estendeu o seu Espírito Santo no batismo. Por essa razão mesmo, em um mundo mau, fomos feitos instrumentos da graça e do amor de Deus. Muitos olham, puxa, essa pessoa se dá bem e é má, faz coisas erradas, anda no caminho errado. Lembram dos gigantes, lá de Gênesis capítulo 6? Homens poderosos, com certeza, né, riqueza, poder, isso fazia parte do entendimento do se dar bem daqueles que estavam longe de Deus. Não quer dizer que Deus não abençoa os seus filhos e assiste eles. Muito pelo contrário, Deus cuida deles. Mas esse é o conceito humano hoje do se dar bem. Hoje, o se dar bem, muitas vezes, e ser cristão, é crer em poder e riqueza, as coisas deste mundo. E, infelizmente, muitos usam, inclusive, a Bíblia e o nome de Jesus para apregoar isso falsamente, iludindo e enganando multidões. Agora a gente vê que o texto aqui aponta justamente para o se dar bem. O que é se dar realmente bem? O se dar realmente bem é estar na arca com Noé e a sua família. Ou seja, no meio da água e pela água ter sido lavado dos seus pecados, perdoados, e ser alimentado na fé em Cristo, e viver assim as palavras e promessas de Deus, e navegando no mar da vida, onde vemos e assistimos muitas maldades e muita destruição, muitas coisas ruins, rumo à terra prometida. Isso é se dar bem. Então, em Jesus, querido irmão, querida irmã, você está na arca da aliança eterna com Deus no sangue de Jesus, porque você foi lavado dos pecados mediante o batismo e alimentado nesta fé, e permanecendo nesta fé, você com certeza vai se dar bem, querido irmão, querida irmã, nessa vida e para a eternidade. Aqui você não está livre de tribulações e sofrimentos, dos desprezos, abandonos, né? Vivemos num mundo maldito por causa do pecado.
mas Deus está conosco na sua graça e amor e vai sempre providenciar e defender a vida. Quando olhamos para o mundo, talvez a gente tenha a impressão, puxa, eu acho que algo grandioso vai acontecer logo, talvez um novo recomeço. Sim, um novo recomeço, mas será num novo céu e numa nova terra, porque esse mundo precisará ser destruído, né? E assim o será, porque ele é maldito, ele está comprometido por causa do pecado. E somente a destruição, que também passa a ser um mal necessário, com fogo, ou seja, o universo será derretido, destruído, acabado, e nós vamos para um novo céu e uma nova terra. Um novo céu, uma nova terra. E estaremos para sempre. Né? Conforme Jesus já disse ao criminoso arrependido na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, é o que acontece então quando nós partimos dessa vida. Nós já vamos para esse novo céu e uma nova terra. Não vai ser um céuzinho aqui, não. Ou seja, é um novo céu e uma nova terra, conforme então as palavras e promessas de Deus. Siga com Jesus, querido irmão. E siga bem. Siga com Jesus, e aí com certeza, né, você está muito bem. Seguindo com Jesus, nós estamos bem. Porque seguir com Jesus é realmente se dar bem, nesta vida e para a eternidade. E que pelo Espírito Santo possamos construir, ou seja, ser instrumentos da construção do reino de Deus aqui neste mundo. Da arca. Lembramos que Noé e a sua família construíram a arca. Foram instrumentos de Deus. Nós podemos ser instrumentos em seu reino aqui nesse mundo, na igreja, na família e no mundo. Só quem segue com Jesus realmente se dá bem. Segue com Jesus e viva bem e siga bem. Queremos nesse momento encerrar, né, o estudo dessa noite com uma oração. Página 22 do livrinho, dirige a oração que aqui consta. Santo e eterno Deus, te agradeço por ter achado graça diante dos teus olhos. Os teus olhos são bondosos e misericordiosos, e por isso tenho esperança e fé. As tuas mãos são misericordiosas, e por isso posso enfrentar a maldade que está ao redor. A tua proteção é constante, e por isso sei que chegarei ao céu. Permite que a tua palavra esteja em meus lábios, para que eu possa anunciar ao mundo a tua graça, e assim mais pessoas achem favor diante dos teus olhos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, satisfação ter estado convosco. Né? A programação da Congregação Cristo segue conforme já divulgado. Amanhã temos culto em Cruzeiro do Sul, às 20 horas. Sexta-feira, 19 horas, culto no Olarias. Final de semana também teremos culto aqui na Congregação Cristo, no sábado às 18, transmitido pelo Face, você é muito bem-vindo. E no domingo de manhã às 9 horas, então presencial na congregação. Domingo de tarde, culto também em Moinhos d'Água. Temos estudos bíblicos também presenciais. Enfim, Deus abençoe a todos vocês. E em 2 semanas estaremos novamente aí, então, nos encontrando, né? Nós estaremos divulgando sempre nas redes sociais o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo bíblico também aqui da congregação. Nós queremos, então, nesse momento, nos despedir cantando, então, mais um hino. Então, nesse instante, o hino Eu Só Confio no Senhor, e assim nos despedimos. É o hino 189 do Inário Louvai ao Senhor, e assim também nos despedimos. Foi uma satisfação ter estado convosco. Um abraço a todos. Eu vi que o William Stephen Kelzer também está conosco. Um abraço. Né? E a todos vocês aí que se uniram a nós, aqueles que fizeram a sua saudação, aqueles que não, né? Todos sintam-se sempre muito bem-vindos. Deus abençoe e guarde a todos em Cristo Jesus. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar.
vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me der tanto faz, nele eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me der tanto faz, nele eu confiarei,